You know what? I'm happy. I'm so happy. I'm literally so happy. I have no religion, but I thank God that we're living in 2020. I thank God that we have this technology so we could be connected with no see each other's faces. Like really, literally you're here. It feels like you're here. And I hope you guys feel the same too. And I thank God that we can do this. At least we can do this. At this kind of stage, it is no one's fault. It's not your fault. It's not my fault. It's not our fault. It's not anyone's fault. We're just doing our best. Vocês devem estar se perguntando por que eu coloquei essa parte no início do vídeo. Bem, a explicação disso só vem lá no final, então fiquem atentos. Faz um tempão que eu tô querendo gravar sobre esse assunto, sobre o poder de agradecer, da gratidão, mas pensei, que momento seria melhor para postar esse vídeo? E nada melhor do que nesse final de ano, depois de tudo que a gente viveu, né, que o mundo viveu. Então, aqui estou eu para falar sobre isso. A ideia de gravar um vídeo a respeito da gratidão veio quando eu tive um sonho muito estranho, por sinal, e, né, minha mente vive viajando, mas eu acho que eu não sou a única neste mundo que tem sonhos esquisitos e estranhos. Acho que vocês vão me entender. Eu sonhei que eu estava basicamente viajando, foi algo assim. Nesse local eu conheci alguns vampiros. E eu descobri que eu era uma vampira. Entre eles, eu não sei exatamente o que isso significa, né? Vamos lá. E daí eu descobri que eu era uma vampira. Porém, eu era exatamente igual ao Crepúsculo. Sim, a minha mente fica viajando demais, porque eu gosto muito de ver Crepúsculo, essas coisas. Então, minha mente viaja, assim, no meio dessas coisas. Só que eu era que nem o Edward, no caso, eu não queria beber o sangue humano e tal. Tinha, basicamente, o clã dos Volturi, mas não era os Volturi. Eram outras pessoas. E quem comandava esse clã do Volturi era uma mulher muito poderosa. E essa mulher queria porque queria eu nesse clã dela. E eu fiquei tipo, esquisito. Só que eu criei o meu próprio clã. E aí tinha muita gente comigo. Só que em determinado dia, os meus poderes sumiram, tecnicamente. Tipo, eu era mais poderosa que ela, mas certo dia meus poderes sumiram. E aí o que aconteceu? Pra eu não ficar, tipo, a deriva, né? No caso de alguém acabar com a minha raça, eu fiquei com medo, né? Principalmente deles, desse clã. Eles não eram inimigos nem nada, eles não eram pessoas ruins, assim, porque eles também não tomavam sangue humano, né, no caso. Mas, como eles eram mais poderosos assim, eu tinha medo, né? E por causa disso que eu acabei criando meu próprio clã. Só que daí, nesse dia que eu acabei ficando sem o poder, eles acabaram me capturando. Me perguntaram qual era o meu objetivo, tipo, do porquê que eu tinha criado um clã e por que eu tava fugindo deles e tal. E aí eu falei que o meu objetivo com aquele clã era pregar a palavra de Deus. Do nada, assim, do nada, vampira pastora. Isso, e na hora eles ficaram meio tipo, o quê? E eu falei, yes, exatamente isso aí, queridos, que vocês ouviram. Eu tô fazendo isso pra pregar a palavra de Deus. Nesse meio tempo, daí eles ficaram conversando, a gente tava num jantar. Esse jantar, inclusive, era naqueles, meu Deus, eu não vou lembrar o nome desse lugar, mas era tipo um hangar, mas um hangar, sabe de onde saiu aqueles paraquedas assim, que os povos saem correndo? Era tipo um hangar desse que a gente tava jantando, só que era coberto. Enfim, muito estranho, só eu mesmo. Daí no outro dia, eles fizeram basicamente uma missão, porque eu ia pregar a palavra de Deus, e eu fiquei, quê? E daí eles iam me ajudar nisso. E daí basicamente foi tipo, sabe uma missão missionária? Foi tipo isso que a gente fez no outro dia. E a gente foi até um hospital e a gente começou a orar pelas pessoas, e as pessoas estavam sendo curadas, até que começou a ter um alvoroço no hospital. E eu fiquei, cara, o que tá acontecendo? E, gente, o que tá acontecendo? Eu perguntei pra todo mundo, ninguém me respondia. Aí até que eu encontrei uma mulher e vários enfermeiros em volta estavam segurando ela. Por quê? Porque ela estava tentando se matar. Ela estava tentando suicídio. E aí, ali no meio, por quê? Porque ela tinha perdido uma perna. E nesse acontecimento ali eu achei muito forte, assim, sabe, pra mim, mas eu comecei... Sabe quando você tem aquele choque, assim, de realidade de vida? Foi tipo isso. Aquela, né, uma realidade
a gente pensa que nossa vida é ruim até a gente encontrar uma pessoa numa situação pior. E aí isso bota a gente pra pensar, sabe? E foi exatamente isso, eu tive aquele choque de vida, sabe? Caraca, eu tô aqui achando que a minha vida tá horrível porque eu perdi meus poderes, porque eu posso morrer a qualquer momento, porque eu sou uma vampira. E eu tava com todos aqueles problemas ali na cabeça, enchendo a minha cabeça. E aí, no momento que eu vi ela, isso tornou algo fútil, sabe? Todos os meus problemas se tornaram fúteis. Eu cheguei pra ela e aí foi engraçado, porque quando eu disse isso, eu não sei de onde veio, eu não sei de onde isso surgiu, mas foi muito forte pra mim eu ter feito isso, eu ter falado isso. Eu cheguei pra ela, eu me abaixei assim, ela tava tentando segurar ela, mas aí nesse momento que eu cheguei, ela já tava mais calma, e ela tava sentada assim nas cadeiras do hospital, e aí ela tava olhando pra perna dela assim, que tava com aquela perna de... Meu Deus, o nome exato daquela perna. Daí ela tava olhando, ela, na verdade tinha acabado de colocar aquela perna nela. E daí aí eu peguei e falei assim, olha, eu sei que é difícil olhar pra tudo agora. E eu não entendo a sua dor. Eu falei pra ela, eu não entendo a sua dor. Mas quanto mais você olhar pra aquilo que você não tem, menos sentido as coisas que você tem vão fazer. Então se a gente olha pra aquilo que a gente tem, a gente começa a agradecer por aquilo que a gente tem. E a gente para de focar tanto naquilo que a gente não tem. Eu falei assim, você tá aí chorando, você tá aí querendo se suicidar, mas você esqueceu dos seus filhos, você esqueceu que você tem uma família, você esqueceu que você tá viva, você esqueceu que sua família está viva, então você acabou tirando foco só por causa de uma coisa que você não tem mais, sendo que você tem muito mais do que isso, muito mais pra agradecer. E aí eu falei isso e ela olhou pra mim assim... E ficou, sabe, e ela me agradeceu por aquilo que eu falei. Então, na hora que eu tava indo embora do hospital, assim, que eu fui falar com o pessoal a respeito do que tinha acabado de acontecer, porque eu achei aquilo ali insano, eu acordei. E aí eu acordei e eu fiquei pensando nisso, naqueles dias todos, e aí incrivelmente Deus nunca age assim comigo aleatoriamente. Naquela mesma semana teve uma célula dos jovens de todas as igrejas ligadas, né, a minha igreja, Chave de Davi, comunidade, né? E o tema daquela semana também foi sobre gratidão. E foi muito engraçado falar foi muito engraçado que eu contei essa história até pra eles. De sonhos, né? Aleatória que são. Eu contei pra eles sobre isso e eu achei muito legal a gente tá falando sobre gratidão e ver aquilo. E aí vem o porquê que eu coloquei esse vídeo no início. O Nanjum, ele falou uma coisa muito importante ali. Às vezes a gente tá tão pensando em todas as coisas que a gente não fez esse ano, naquilo que a gente não fez, que a gente esquece das coisas mais importantes, que a gente tá vivo, que nós estamos aqui, eles falaram, nós estamos aqui, né, o BTS ainda tá junto, a gente tá aqui cantando, a gente tá, sabe, e assim como disse a música deles que eles fizeram, lançaram pouco depois, a vida continua, então a vida continuou, e uma coisa que eu aprendi nesse final de ano foi dar ordem de prioridade para coisas que talvez não fossem tão importantes assim antes, mas que são importantes, sabe? Foi um ano difícil para todo mundo, não foi fácil para ninguém essa época de quarentena, tudo que aconteceu. Foi um ano difícil, não tem como negar isso, né? Para todo mundo. Alguns estavam em barcos melhores, outros estavam em barcos piores, mas a tempestade que a gente enfrentou, todo mundo enfrentou junto. E isso, querendo ou não, eu sinto que isso aproximou todo mundo de certa maneira por causa da empatia que a gente começou a ter um pelo outro, né? Nem todos, mas assim, casos são casos, né? Porque a vida é assim. Nenhuma pandemia pode mudar tudo, né? Quem dera, quem dera. Mas esse final de ano eu coloquei principalmente, eu aprendi a focar nas coisas boas, porque coisas ruins vão acontecer de qualquer maneira. Jesus mesmo falou sobre isso, que do mundo a gente teria aflições, ele não negou, ele foi bem claro em dizer que nós teríamos aflições do mundo, mas que a gente venceria tudo isso, né? E justamente porque a gente teria essas aflições. Por isso que eu quis gravar esse vídeo pra vocês sobre o poder da gratidão. E por fim, eu quero só falar uma coisa que aconteceu comigo esse ano também. Uma vez eu escutei o pastor Cláudio Duarte falando sobre isso. Ele disse que quando ele vê alguém com uma coisa que ele acha muito legal e que ele queria ter, em vez dele ficar pensando, nossa, queria ter isso, nossa, queria ter isso, ele simplesmente abençoa a vida daquela pessoa para que aquela pessoa continue tendo aquilo ou que ela tenha até mais do que aquilo. E que aquilo cresça na vida dela e floresça, enfim. E eu achei isso muito importante pra mim e eu peguei pra mim. E eu tenho uma amiga chamada Thali. E toda vez que eu vejo as unhas dela, eu acho perfeito, assim. E é incrível que
quando eu começo a abençoar ela, quando eu começo a orar por ela, quando eu começo a falar por ela nesse sentido, volta pra mim de um jeito incrível, assim, sério, é incrível. E as minhas unhas começam a crescer no mesmo jeito, sabe? Então, sinceramente, eu queria muito contar isso pra vocês, do poder da gratidão e o quanto eu vivi isso esse ano. Eu não quero lembrar desse ano como simplesmente o ano do Covid, o ano da desgraça toda. Enfim, eu quero lembrar desse ano como o ano da graça do Senhor sobre a minha vida. Sobre o ano que eu poderia ter morrido, sobre o ano que eu poderia ter pego uma doença fatal, do ano que que a minha família poderia ter sido atingida de assim, forma assim, estrutural, grotesca, mas que não, nós estamos bem, nós estamos de pé, estamos vivos, com saúde, e aprender a focar nessas coisas que são as mais importantes. Então essa é a minha resolução do ano. É isso que eu queria deixar pra vocês, do poder da gratidão. Não esqueçam de agradecer pelo que vocês têm, porque isso é muito importante e, sério, muda a minha vida e fez parte do meu ano, assim, de um jeito radical, que eu sei que se eu não tivesse tido isso na minha vida, teria sido muito mais difícil enfrentar tudo isso que a gente enfrentou. E é isso que eu queria dizer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo ano, pessoal. Agora não é até o próximo, é até o próximo ano. Não sei quando será o próximo vídeo agora, né? Estamos numa época meio movimentada, mas eu espero que vocês tenham um ótimo final de ano, que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo ano, gente. Bye, bye!